28 de outubro de 2007. O dia em que a pequena Sara Ruana, de 7 anos, desapareceu. Um caso que chocou o Amazonas e até hoje permanece o mistério. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Sara. 10 anos após, a gente não tem novas informações que nos levem aí a dar andamento ou reabrir esse caso. No meu modo de pensar, assim, eu digo, um casal sem filho pegou alguém, pagou minha filha para pegar ela e entregar para alguém, para criar ela, porque não tinha um filho. Eu creio isso na minha mente. 10 anos depois, voltamos à casa onde Sara morava. Como está vivendo a família da garota que saiu de casa para ir à padaria e nunca mais voltou? Bairro Betânia, Zona Sul de Manaus. Rua Armando Barbuda. Nesse mesmo terreno existem 4 casas. Era nessa que morava Sara Ruana. Com ela, o pai, seu Pedro, a mãe, Dona Alzenira, e os 3 irmãos mais velhos. Manhã de domingo. No dia do desaparecimento, os pais de Sara acordaram às 5h30 da manhã. Alzenira para preparar o café. Pedro limparia o quintal, pois mais tarde seria comemorado o aniversário de Sara. É que a garota havia completado 7 anos na segunda-feira. Meia hora depois, Sara se acorda e vai ajudar os pais. É nessa hora que a vizinha que morava na frente, de apenas 13 anos, aparece um tanto nervosa, perguntando pelas irmãs mais velhas de Sara. O pai de Sara, vendo que a adolescente está nervosa, pergunta: "O que é que você quer com minhas filhas?" A garota apenas diz: "É só com elas." E em seguida, vai embora. 6h30. É nessa hora que Sara abraça os pais e diz: "Papai e mamãe, eu amo muito vocês." Seu Pedro e Alzenira nem imaginavam, mas a declaração de amor da filha, na verdade, era uma frase de despedida. 7h, as irmãs de Sara saem para ir para a igreja. 7h30, a vizinha retorna, novamente perguntando por uma das filhas de seu Pedro e Alzenira. 8h, seu Pedro diz que vai tomar banho para depois comprar o pão. Sara, prestativa, se oferece para ir no lugar do pai. Ela diz: "Papai, fique tranquilo, pode tomar banho sossegado, que eu vou e volto rápido." E é aí que o pior acontece. Sara Ruana vai em direção à padaria, mas por algum motivo ela volta e pede permissão à mãe para ir a algum canto que Dona Alzenira acreditava ser o mesmo destino que ela havia falado antes. Então, mesmo sem entender, ela autoriza a saída da filha. E ela voltou nessa janela e falou: mãe, não sei o quê. Eu disse: "Tá, filha, vai." E nesse vai ela não voltou mais. Depois que o seu Pedro acabou de tomar banho, ele sentou-se à mesa para tomar café. Ele colocou os braços aqui em cima e iniciou a sua oração matinal. Segundo ele conta, foi nesse momento que o coração dele ficou um tanto apertado e ele teve uma visão. Perguntei: "Lira, cadê a Sara, que ela não voltou com pão?" Ela disse: "Não, eu fui comprar o pão, onde que eu vou? Corre lá, vai ver essa criança que eu estava agora vendo." Eu vi a menina puxando ela pela mão numa estrada de asfalto. Ela correu para lá, olhou, não estava, olhou, correu na padaria. A moça disse que ela não tinha chegado na padaria. Nesse momento começa o desespero e a aflição de toda uma família. Sentimentos que duram até hoje. Para mim, ela nunca vai estar bem, porque ela está sem o lado de mãe, sem o lado de pai, sem o lado de família. Então, quando você tem um filho que é desse jeito, sumido, você nunca vai pensar que está bem. Sempre você vai pensar que está na mão de gente mal, de gente que
destruir um lar, destruir uma família. Então isso é que eu mais me revoltei. O que você vai fazer? Você está pensando o que está acontecendo. Se a gente assiste o programa de televisão, se os próprios parentes, é pai, é sobrinho, é tio, fazendo o mal que está dentro de casa, imagina uma criança que está longe de pai, longe de mãe, o que não pode estar passando. Então é isso que mais a gente sofre, de saber o que possa estar passando na mão dos outros. Na época, a família recebeu uma enxurrada de informações. A maioria trotes e pistas falsas. Se 100 telefonemas faziam para nós, 80 era trote. Isso chegou, inclusive, a cavar algumas covas? Sim. A própria, não foi nem a doutora, foi outro de lá da polícia que fica em frente do Sambódromo, esqueci o nome do rapaz que foi comigo, nós marcaram lá, aqui pro distrito, marcaram todo o local, marcaram até a entrada, onde era a árvorezinha, penduraram uma coisa azulzinha lá, um pano amarrado, aí marcaram tudo, até onde era, que estava com a mãozinha para fora, já saindo da cova, pertinho da água. Chegamos lá na conversa, era mentira. Para o pai de Sara, os principais suspeitos continuam sendo os mesmos: os vizinhos. Sexta-feira, vieram os dois para cá, para dentro do quintal. Brincaram sexta, brincaram sábado, minha filha some domingo. Eles eram os dois maiores, as crianças tudo menor. Os dois maiores de 13 anos, todos os dois têm 13 anos. Brincaram sexta, brincaram sábado, só minha filha no domingo. Só posso maldar isso. Aí já na segunda-feira, à noite, estava aquele alvoroço, muita gente aqui no quintal. O garoto, aquele alarme lá fora, aquele choro de menino, que foi, ele queria falar com os pais da Sara, o garoto. Na terça-feira já apareceu, já veio a doutora Linda Glaucia, a assistente social, a doutora Socorro, e foi para lá, para casa do garoto. Eu fui junto, porque eu fui mostrar, já sabia onde era, né? E fui lá com eles, saber sobre o garoto. Chegou lá, quando ele viu, ele disse que ele ia falar tudo que ele sabia. No que ele disse que ele ia falar que sabia, a tia dele chamou ele para trás, puxou ele e disse: você não vai falar nada aqui, você vai falar tudo que você sabe lá na delegacia. Aí ele já veio com a história dizendo que ele não ia falar mais nada. E foi assim, foi para lá, foi notificado 6 dias sendo interrogado, e para cada um ele contava uma história. Então isso tudo vem a indicar que eles tinham assim, alguma coisa a ver. Na época surgiram várias histórias. O senhor tem consciência disso? Sim. Inclusive é uma história que o senhor, como pai, teria vendido sua própria filha. Na época, como é que o senhor recebeu isso? Eu fiquei chateado. Eu já no primeiro dia, quando eu fui levado junto com o garoto lá, que eu fui junto lá pro corredor de menor, lá os infratores, menor infrator, eu fui colocado dentro de uma sala. E eram vários que queriam que eu confessasse que eu era o culpado, que eu que tinha dado sumiço na minha filha, eu que tinha vendido. Eu digo, pare com isso, eu fiquei revoltado com aquilo, eu estava angustiado. Se eu fui atrás de ajuda, eles estavam botando a culpa em cima de mim. Outras histórias também foram inventadas e até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu com a sua filha. Inclusive que ela estaria no interior do estado ou também que estaria fora do país. Do Maitá, justamente esse do escola que era pro lado do Maitá, né? E justamente essa pessoa tinha viajado, ele ia casar antes. Isso que ele disse porque foi uma irmã que estava na igreja na época, ela morava bem atrás da casa dele e viu quando ele estava com o casamento marcado para aqueles dias e ele viajou com ele e a mulher, que é uma loira lá, que diz que até trabalha com negócio de tráfico de crianças, e levou a minha filha nessa vez. A criança foi, as pessoas que viram que era ela. E passou 3 meses para eles ir para essa viagem para o Maitá e voltaram sem a criança. Que eles não tinham filho, nenhum dos dois. O senhor acredita que ela ainda esteja aqui no Brasil? Não, não creio. Não creio porque também tem uma outra história e eu coloquei na realidade também que tinha que fazer parte da história. Um senhor que ligou por 2 vezes para mim, o nome dele Fernando, lá de Tefé. Disse que trabalhava na feira, na feira de Tefé, e ele se identificou como Fernando. E ele disse: "Você é o pai da Sara Ruana?" Eu digo sim. Ele disse: "Seu Pedro, eu vou lhe falar uma verdade. Eu não sou homem de mentir, eu sou um homem de idade, mas eu vou te falar a verdade. A sua filha, ela passou por aqui. A sua filha não está aqui, a sua filha foi para a Venezuela. Ela está na mão de uma família muito poderosa. Você nunca mais você vai ter a sua filha", ele disse para mim. Eu digo: "Por quê?" Porque a família que está com ela tem muito poder, tem muito dinheiro. Uma década depois, algumas coisas mudaram na família, como a separação dos pais de Sara e o crescimento dos irmãos. Mas o sofrimento é o mesmo. Todo dia eu penso.
A gente não conhece as pessoas por dentro. A gente trabalha, a gente tem que seguir a vida, mas não é fácil. No ano passado, a Polícia Civil divulgou essa imagem que mostra como estaria a aparência de Sara Ruana, então com 16 anos. Dona Alzenira e seu Pedro têm certeza que a filha ainda está viva. Para mim ela tá bonita. Para mim ela tá igual a Railane, igual a Radiane, igual o Emerson. Certeza de dizer que ela tá viva, porque Deus me mostrou. Essa que aparece nessas imagens é Radiane, irmã mais velha de Sara, dando entrevista logo após o sumiço da irmã. Eu sinto muito a falta dela, eu fico triste, às vezes eu fico chorando, meus irmãos chorando assim, direto. Hoje, com 24 anos, Radiane é mãe de uma menina de 1 ano e 8 meses. E adivinha qual foi o nome que ela deu para a filha? Sara Valentina. De um dia ela voltar e ver a sobrinha com o mesmo nome que o dela. As roupas e alguns brinquedos de Sara permanecem guardados pela família. Ao abrir a mala, por um momento o colorido ofusca o preto e branco do vazio deixado pelo sumiço da pequena. Esse ursinho é dela, esse ursinho que eu te falei, que ela chamava ele de o meu Tico. Tico? Tico, é o Tico. É o coelhinho, mas esse coelhinho não tem nome não. As roupinhas dela, ela na época tá estudando, ainda tem muita roupinha dela. O senhor nunca teve coragem de se desfazer disso? Não. Depois que ela desapareceu, eu ficava fazendo o aniversário dela toda a época, fazia aniversário para não lembrar. E guardando as velhinhas, né? Eu digo, um dia que a minha filha voltar, eu tenho que fazer todos os aniversários, os anos todinhos, de uma vez só. E eu vou fazer isso. O desaparecimento da pequena Sara Ruana. Todos ainda querem saber o que de fato aconteceu naquela manhã de domingo. Um caso que a polícia não foi capaz de solucionar. O caso está sobrestado, ele não foi concluído, ele está sobrestado. Qualquer nova informação a gente vai apurar de maneira aí muito enérgica para que a gente consiga aí elucidar, porque ainda é uma frustração para a Polícia Civil, como era para a antiga gestora, é agora para a gente aí a frustração de não ter conseguido encontrar a Sara Ruana. Enquanto isso, a família vai vivendo como pode, sem perder a esperança. Um dia ela veio em sonho e falou para minha irmã, só diz para minha mãe que eu estou bem, mas que um dia eu vou voltar, mas ainda não é o tempo e nem a hora. Antes de eu morrer, eu hei de ver minha filha. Isso aí eu tenho uma plena certeza. O coração de mãe fala que ela vai voltar para mim. Que ela vai voltar. E tudo que eu puder fazer para me encontrar ela, eu faria. Eu era capaz de sair aqui nessa rua, Manaus, toda gritando que a minha filha voltou para mim. Seria o dia mais alegre da sua vida? Sim, seria.